Olá, gente, boa noite, tudo bem? Como prometido, hoje eu vou fazer uma live mais prática do que vocês estão acostumados a me ver, tá? Eu pretendo ser o mais direta possível e torná-los, facilitar a vida de vocês que trabalham muitas vezes propriamente com o uso das caudas no dia a dia. E tem muitas pessoas que me contatam, falam que tem algumas dúvidas, etc, né? Então, um dos pontos que várias pessoas me perguntaram foi o seguinte: Érica, o cal virgem eu não encontro na cidade onde eu moro. Como que eu posso encontrar? Então, gente, cal virgem é um produto que tem nomes regionais. É calvida e assim por diante. Boa noite, Luxmar. Obrigada pela, pela presença, né? O Duarte, minha irmã Meli, Lapinha da Serra também. Flávio, muito obrigada, tá? Então, voltando, cal virgem, em alguns lugares chama-se cal vida, tá? Só que se vocês não encontram o cal virgem nas lojas de materiais de construção, que é onde você mais encontra, tá? Vocês podem usar também o cal hidratado. Cal hidratado também vai ter o mesmo efeito, tá? Então vocês podem estar utilizando o cal virgem ou o cal hidratado de acordo com a sua região. Eu vou mostrar aqui, ó, o cal virgem é oriundo de uma rocha, tá? Olha só para vocês poderem estar vendo melhor, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele é derivado do calcário, então é o calcário que é utilizado como corretivo do solo. Ele sofre um aquecimento em altas temperaturas, tá? Eu não vou entrar em detalhes, alteração química e etc. Aí forma o cal virgem, que é um cal utilizado muito na construção civil, tá? Ele também é utilizado, eu recomendo muito o cal virgem para ser usado também em galinheiros, principalmente quando tem aquela verrugose nos pés das galinhas. E aquelas verrugas, por elas coçarem o rosto, a cabeça, acaba fazendo com que o olho da galinha fica toda empelotada, cheio de verruga. E uma das formas de evitar isso, eu falo para jogar ou na entrada, na portinha do galinheiro, vocês podem colocar ali uma bacia cheia de cal virgem, sem molhar, se for possível, tá bom? E aí, à medida que elas vão entrando ou saindo onde está o puleiro, especificamente onde elas dormem, então elas vão pisoteando o cal virgem, vai ficar cheio de cal nos dedos, né? E isso seca qualquer tipo de ferida que a pata, que os pés da galinha pode ser que tenha, entendeu? Então isso é bem interessante. Ele evita esse tipo de doença que pode acontecer nos pés da galinha. Então uma das formas de evitar isso, joga o cal virgem no terreiro do galinheiro, ou se não, deixa uma bacia cheia de cal ali, para que elas, à medida que for andando, tá? Ela fique toda suja desse cal. Então o cal tem muitas utilidades. Outra utilidade que eu sempre peço para as pessoas também, quando tem problema de umidade alta, geralmente dá essas verrugas. Então essas verrugas na galinha pode ser evitada em locais de umidade alta. Lesma, ataque de lesma, caracol, vocês podem colocar nos canteiros da hortaliça, entre uma rua, né? Ao redor do canteiro, não em cima do canteiro, mas ao redor do canteiro você pode estar colocando, tá bom? E aí vocês polvilham esse material, é barato, teoricamente é fácil de encontrar. Então se vocês não tiverem o cal virgem, pode ser o cal hidratado, então vocês podem estar utilizando nas receitas. A receita que vai o cal virgem é tanto a calda bordaleza e a calda viçosa, que nós vamos falar hoje, tá? Eu vou passar o passo a passo de como preparar essas caldas. Como eu propriamente não vou utilizar um pulverizador de 20 litros,
eu reduzi o volume para apenas 2 litros, tá bom, gente? Mas, lembrando, em cima do peso que eu for pesando aqui, de acordo com o outro, vocês vão colocar 10 vezes mais, tá bom? Lembram-se disso. Então, vamos começar primeiramente pela calda viçosa. A calda viçosa, eu acho muito versátil, porque calda viçosa, ela vai conter o ácido bórico, tá? Que esse material é tudo branco, né, gente? Tudo branco. A maioria dos produtos é branco. Então, esse sal, é um tipo de micronutriente também, calda para fazer a calda viçosa. Então, vai o ácido bórico. Sulfato de magnésio, ela tem essa característica de ficar empedrado, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É uma característica, é um cristal, ó. Parece um açúcar cristal, assim, fica meio escuro, mas vocês conseguem ver melhor, ó, tá? Ele também é um micronutriente, mas com a planta tem uma necessidade um pouquinho maior, tá? Então é uma quantidade um pouco maior que nós vamos colocar na calda, que eu vou fazer no volume de 2 litros, tá bom? E lembrando, ó, que vocês vão utilizar aí esse volume de 2 litros, então, por exemplo, Érica, eu tenho uma bomba de 10 litros, então vocês vão colocar o quê? 2 vezes 5, 5 vezes o volume do que eu vou pesar. Ah, Érica, eu tenho uma bomba de 20 litros, aí de novo, vocês vão colocar 10 vezes do volume que vocês vão estar utilizando, tá? E o outro aqui é o sulfato de zinco. Sulfato de zinco é esse salzinho branco, parece um açúcar cristal, tá? Sulfato de zinco também é um micronutriente, tá bom? E aqui, que eu acho mais bonito, por isso que eu deixei para depois, é o sulfato de cobre. Ele é esse produto aqui azulado, que eu acho lindinho, eu acho o mais bonito que tem. Olha só que legal, sulfato de cobre. Então, ó, sulfato de cobre, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, ácido bórico e o cal virgem faz parte da calda viçosa que eu vou ensinar a vocês agora. Então, por favor, peguem lápis e papel aí na mão para vocês anotarem exatamente a quantidade que vocês vão precisar. Eu vou falar da quantidade de cada ingrediente por litro. Por quê? Ah, Érica, eu tenho uma bomba de 13 litros, a minha bomba é de 15, a minha bomba é de 10, a minha bomba é de 5 litros. Então varia muito, certo? Então, ó, anotem, ó, eu vou passar a quantidade em gramas por litro, tá bom? Por quê? De acordo com o volume da sua bomba, você vai multiplicar. Ah, é de 13, então você vai colocar o peso em vezes 13. Se é de 10 litros, vezes 10. Se é de 5 litros, vezes 5 e assim por diante, tá bom? Eu vou fazer vezes 2, porque é o meu pulverizador caseiro, só cabe 2 litros. E eu vou usar essa garrafa PET e vocês vão descobrir o porquê, tá bom? Bom, ó, a calda viçosa, vamos começar com o cobre. Eu vou precisar por litro de volume de água. Por que volume, Érica? Vamos supor que essa garrafinha aqui seja de 1 litro. Essa é uma garrafa PET de 500 ml. Se você tem uma bomba de 1 litro, que é o volume de capacidade da bomba, quando você vai adicionando todos esses produtos que eu falei aqui, que tá aqui na frente de vocês, vocês vão aumentando o peso de volume, na verdade. Então, o que era para ser 1 litro, que fosse até um risco, ele aumenta um pouquinho. Para notar esse aumento, eu sempre falo para as pessoas, utilize, se é 1 litro, vamos supor, 100 ml, 150 ml de água, para você diluir cada item separadamente. E aí vocês adicionam. Eu vou mostrar para vocês que o mais difícil de diluir é o magnésio, tá? Para algumas pessoas é o cobre.
E eu vou ensinar como que eu consigo diluir de forma rápida. Porque de tanto ensinar calda para o produtor, a gente acaba pegando uns pulos do gato. E aí o que acontece? Você nunca vai pegar, pesar tudo que vai num litro de volume de calda e depois colocar mais 1000 ml ou 1 litro. Não, você vai completar até atingir 1 litro de volume. Completar. Ah, mas aí eu não usei 1 litro, mas é 1 litro de volume. É volume, tá bom? Então, se é uma bomba costal de 20, é 20 litros de volume de calda, que tem junto água e todos esses ingredientes, tá bom? Então, só para vocês entenderem, é volume em litros, não é você colocar 1 litro mais 5 gramas disso, mais 1 grama daquilo, mais 100 gramas de alguma coisa, não. É 100 gramas de cada coisa e aí você completa o volume, perfeito? Aqui eu vou fazer para 2 litros d'água. Como que eu faço? Ó, gente, é o seguinte. Vamos aqui, eu tenho uma balança, eu acho que vocês já devem conhecer umas dessas assim, né? Digitais. É sempre bom, tá bom? É sempre bom ter essas balanças digitais. Vocês vão lá e tara o copinho. Geralmente esses copos assim descartáveis é mais levinho, né? É levinho. Aí você vem, tara e vamos lá pesando. Eu prefiro usar algo de plástico ou de madeira, porque oxida. São sais com pH baixo, ou seja, é ácido e ele pode oxidar. Então eu venho aqui, eu vou colocar para 2 litros, para 1 litro d'água, desculpa. Anotem, calda viçosa. Para 1 litro d'água, vou usar 5 gramas de sulfato de cobre. 5 gramas de sulfato de cobre. Depois eu vou também mandar a receita, tá? Mas quem estiver anotando, anota. 5 gramas de sulfato de cobre. 5 gramas de cal virgem, tá? 8 gramas de sulfato de magnésio, que é esse sal aqui mais empedrado que tá aqui, ó. Tá? 8 gramas de sulfato de magnésio, tá bom? 2 gramas de sulfato de zinco, que é esse salzinho cristal, parece um açúcar cristal, mas não é. E 1 grama de ácido bórico. Repetindo, 5 gramas de sulfato de cobre, 5 gramas de cal virgem, tá? 8 gramas de sulfato de magnésio, 2 gramas de sulfato de zinco, tá? E por último, 1 grama de ácido bórico. Tudo isso aqui, gente, esses sais, tirando o cal, que é macroelemento, que é o que é mais utilizado na planta, esses aqui podem ser considerados como micronutriente. Então, o magnésio ele vai ajudar nos processos de fotossíntese na planta. Por isso que ele é muito importante e vários tipos de metabolismo dentro dela. O boro ele vai agir no aumento da fertilidade e auxilia na fecundação da flor. Se ela fecunda, ela não vai abortar e, consequentemente, eu tenho maior produtividade. O cobre, ele ajuda na parte por controlar fungos e bactérias, tá? Então, ele tem a eficiência no controle de fungos e bactérias, certo? E também é um micronutriente utilizado em processos dentro da planta. Não é só para combater doenças. E o sulfato de zinco da mesma forma, tá? Tudo isso aqui aplicado em cima ou embaixo da folha, ela vai ter a ação de antifúngico e antibactéria. Então, ele vai ser um fungicida e um bactericida quando ele atingir a superfície da planta. Ah, Érica, então
Ele é um micronutriente e um defensivo para doença? Exatamente. Ele tem duas aptidão. Ele é um defensivo para doenças e também oferece micronutrientes. Todos esses ingredientes que eu acabei de falar a vocês é permitido na agricultura orgânica, e para aqueles que têm manejo de agricultura convencional, eu recomendo o uso por ser de baixo custo. E outra, você conhece o que está colocando dentro da bomba. Essa é a importância. Você não compra algo de forma desconhecida, tá bom? Se vocês têm algum medo em relação a fazer o quê? Principalmente no caso... Tá dando... Oi, gente, voltamos. Deu um pipoco aí. Então, se vocês tiverem dificuldade em diluições, eu vou passar aqui como fazer essas diluições certinho para vocês. Vamos voltar lá com o processo de como vai fazer as caldas. Vamos começar com a calda viçosa. Primeiro eu vou pesar aqui, tá bom? Só que no meu caso, eu vou colocar um peso para fazer um volume de 2 litros, tá bom, gente? Certo? Então, aqui vai ser o quê? 10 gramas de cobre. Olha só. 10 gramas. Prezando tudo ao vivo e a cores aqui para vocês, tá? 10 gramas de cobre. Eu já vou fazer as diluições. Eu posso diluir todos os sais primeiramente, tá bom? Deixa eu falar um oi pro pessoal, porque senão eu vou me perder. Aqui, boa noite, Thaís. Boa noite, Letícia. Oi, a Letícia tá por aqui hoje. Oi, Kelly, tudo bem? Boa noite, André Luiz. Seu Félix Cavalcante, boa noite. Obrigada pela presença de todos aí, tá bom? E voltando, vou diluir separadamente, tá? Em uma quantidade de água menor do que é necessário para completar 2 litros, cada sal. Depois que houver a diluição, esses elementos unidos, esses sais colocados juntos, eles não apresentam nenhum tipo de reação. Por isso que a calda viçosa dá para ser misturado os sais, tá bom? Senão eles não teriam lançado, porque tem que ter algo prático e fácil para serem feito no campo, entendeu? Então, eu vou colocar aqui só para eu não fazer caca, tá? Mas não precisa, certo? Não há necessidade. Quem tiver bom de mira aí, ó, só porque eu falei, deu uma entupida aqui. Eita, nós, viu? Liga não, viu, gente? Coisa de ao vivo dá nisso. Agora eu entendo quando o Faustão fala que as coisas que acontecem ao vivo na televisão, lá pode acontecer alguns pipocos. Mas, enfim. Vamos devagarzinho. Foi? Tem uma bolinha aqui que passou desapercebido. Ó, vocês ouviram? Ahá! Quem sabe faz ao vivo. Né? Vamos fazer da forma... Ai, meu Deus, espero que... Ai, quase que cai tudo! Olha as melecas aqui. Oi. Quase. Foi tudo. Aí esse restinho para não fazer caca, vamos bater bem o copo. Eu uso tudo de plástico porque é aquilo que eu falei. É um sal corrosivo, então para evitar qualquer problema, então vamos usar plástico, tá? Então eu coloco só um pouquinho de água, certo? Só um pouquinho, tá? Fecho. E chacoalha. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Ah, mas, Érica, como que eu faço se de repente eu estiver usando uma grande quantidade? Então, se você vai fazer a calda viçosa ou qualquer calda, a bordaleza,
num volume de 20 litros, então você vai poder pegar uma garrafa ali, né, de 2 litros, colocar pela metade e chacoalhar da mesma forma. Porque isso aqui, ó, agiliza muito na diluição, tá? Tá certo que eu tô fazendo somente para 2 litros, né, a calda viçosa para 2 litros, mas isso facilita muito. Ó, é que ela tá um pouquinho esfumaçada de tanto deixar ela um pouquinho aqui, ó. Ui, dá pra ver eu aí? Não, não. Mas, ó, tá tudo diluído, ó. Viu? Tem pouca coisa aqui, ó. Aí você vem e chacoalha. Isso aqui resolve muito a vida, tá? Muito, eu acho muito mais prático chacoalhar assim, nem que demore um pouco mais, entendeu? Ah, eu lembrei porque que tá demorando um pouco mais, porque tem aquela pequena e abençoada pelota. Aquela pelotinha que entrou aqui, tá? Vou deixar minha assistente aqui chacoalhando pra mim. Vai chacoalhando até diluir. Eu tenho uma outra aqui, então faz só para adiantar nosso processo. O outro aqui vai ser para 2 litros de volume de água. Vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar 10 gramas, minto, desculpa. Vou colocar 16 gramas de sulfato de magnésio, porque é o volume de 2 litros. O magnésio, você viu que empelota, né? Olha só. É um negócio assim muito louco. Mas enfim. Geralmente eu amasso com martelo, mas hoje eu não tava afim de fazer isso com martelo. Eu pensei em pegar ali, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho só de pelota, não muito, porque senão eu tô ao vivo, né? Então eu tenho que fazer bonito, né? Falar, não, gente, é fácil diluir, poxa vida, não pense mal de mim, não é tão quero, meu Deus do céu, nem a Érica não consegue diluir essa imundícia desses ingredientes. Vamos lá, vamos colocar aqui. Gente do céu, eu tive a sorte de escolher no pacotinho do magnésio, especificamente o magnésio. Pega aqui para mim o magnésio, fazendo favor, que eu acho que eu vou pegar o outro. Tá todo empedrado, mais empedrado impossível. Ai, gente, até aqui não é na TV, mas é quase. Eu vou tirar essa pedra aqui, eu vou tirar, fazer um serviço mais bem feito. 16, deu certo, tá aqui, ó, um pouquinho a mais, mas deu certo. Pronto, 16 gramas. Por que é 16, gente? Porque é para 2 litros d'água, tá bom? É para 2 litros d'água. Então, vou deixar as colherzinhas para cada um. De novo, venho. Aqui já tá diluído, ó, gente, ó. Ó que bonito que fica. Dá pra ver eu do outro lado. Só que esse aqui é para 2 litros. É uma garrafa PET, seria mais bonito se fosse transparente, mas tá bom. Então, eu venho aqui, despejo. Volume pequeno dá para fazer isso, tá? De novo. Eu vou dar uma chacoalhada um pouco melhor. Tem um termo, chama-se tríplice lavagem. Quando você faz 3 lavagens, pouca quantidade, você garante que um recipiente esteja livre de qualquer tipo de resíduo, ou seja, ele consegue ser limpo. 2. Só que aqui a gente vai me misturar tudo, então não precisa também. Mas os defensivos agrícolas tem que ser, ó, lavado
3 vezes, ou seja, sofrer a tríplice lavagem, tá bom? Aqui tá o meu magnésio, vamos fazer um negocinho melhor. Vou pegar as pelotas. Olha, gente, o magnésio fica assim, tá? Eu já tentei fazer de tudo para não empelotar, para não dar nenhum problema de ficar empedrado. Já coloquei na geladeira, já coloquei em 4, 5 sacos, mas não tem jeito. Vai passando o tempo, ele começa a empelotar. Pronto, as pedras passou. E aí eu vou tacar aqui, ó. Só devagar para não entupir. Ponto. Passou. Prontinho, né? Aí tem aqui, ó. Olá, Érica, tudo bem? Jadson, boa noite, Érica, que é minha xará. Tudo certo? Aí, olha, Érica, eu vou passar a calda viçosa, né? Enquanto eu tô aqui fazendo a diluição, ela tem o objetivo do quê? Como ela tem em sua receita, ela vai sulfato de magnésio, tá? Vai sulfato de cobre, sulfato de zinco e ácido bórico mais o cal virgem. Ele tem, além de ser um ótimo fungicida e bactericida, ele também fornece micronutrientes. Por exemplo, o ácido bórico, ele é para aumentar a fecundação das flores. Então, ele ajuda no processo de fecundação, né? O sulfato de cobre, ele participa de alguns processos metabólicos, além de ser um ótimo defensivo contra doenças. Sulfato de zinco também ele vai estar no balanço nutricional também da planta, tá? O sulfato de magnésio, que é essa empedrada aqui, ó, que é uma maravilha de diluir, que é o que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Só tem uma pelotinha aqui, ó, bem pequenininha. Então, ele serve para quê? Para poder, tá? Fazer com que ofereça micronutrientes. Então, ela, além de ajudar no controle de doenças, somente doenças, ele ajuda na nutrição, oferecendo micronutrientes. Tirando aqui, que eu não falei, o cal virgem, ele é um macronutriente também que vai na calda viçosa, tá bom? Bom, eu diluí sulfato de magnésio daqui. Olha, diluiu, ó. Tá vendo, ó? Que belezinha. Viu? Ele fica meio turvo. Então, eu venho aqui, adiciono aqui na garrafa. Lembrando que a quantidade que eu estou fazendo é somente para 2 litros. Tá? Utilizem sempre uma garrafa de 2 litros de água com pelo menos 1 litro para você, em agitação, ajudar na diluição, tá bom? Eu já comprei vários tipos de sulfato de cobre, que é o que é mais chato para diluir, tá? Então, se às vezes você tem uma certa dificuldade de diluir ele, você pode pegar, tá? E deixar a água morna. Então, todos esses sais aqui, ó, você pode deixar a água morna para facilitar a sua diluição. Ai, Érica, mas é pouquinho de água assim que usa? Em agitação tá? Em agitação é assim mesmo. Aí eu venho aqui, última lavagem, dou aquela... Eu sou meio metódica, tá, gente? Não liga, não. Eu sou assim mesmo. Mas é bom ser dessa forma que você acaba se tornando cauteloso. É bom ter esse tipo de ação. Ó, continua transparente. Então, eles não têm problemas de se misturarem.
Próximo vai ser o zinco, tá bom? O sulfato de zinco. Venho aqui, tá? Ligo, taro aqui certinho. Aí o sulfato de zinco parece um açúcar cristal também, ó. Aí eu vou para a receita de 2 litros de calda, 4 gramas. De 2 litros de calda, 4 gramas. Esse é mais fácil. Ele não empelota. Olha que maravilha. Ele não dá trabalho pra gente no momento de fazer diluição. É uma maravilha. Ui, passou. Oi. Tô me empolgando, conversando com vocês, tal. Foi. 4 graminhas. Ah, os sais estão passando de forma facilitada no funil, porque eu não molhei, tá? Eu só uso ele para direcionar aqui, para não fazer caca. Porque como o gargalo é pequeno da garrafa, então estamos aqui com sal estamos com sulfato de zinco dentro da garrafa. Esse aqui dilui facinho, facinho. Não vou nem fechar, tá? Só para vocês verem, ó. Vou botar só mais um pouquinho. Para 2 litros, 4 gramas. Tem uns efeitos sonoros no fundo. É que eu tenho uma quadrilha de cachorro lá no fundo do quintal, que eles fazem questão de fazer esses barulhos justo onde quando não pode, sabe? Então não me engana não. Ó, diluiu, ó. Tá vendo? Vamos chacoalhando. A gente pode fazer a maneira mais agitada que é assim. E aí eu venho e adiciono aqui. Então, já coloquei aqui o cobre, o magnésio e agora o zinco. E por último, o ácido bórico. A balança, eu acho que é interessante vocês terem de pelo menos de que possa estar medindo 1 grama, entendeu? Eu acho que é interessante, tá? Porque, assim, as pessoas falam, nossa, Érica, mas eu não tenho balança em casa. Como que eu vou fazer essas medidas e tal? Como eu sei que no campo, muitas vezes vocês não vão usar só 2 litros, eu só estou fazendo isso aqui para... desculpa aí, gente. Só para ajudar, só para mostrar como que o negócio funciona, tá? Não liga não, essas bagunças aqui faz parte, tá? Aí eu venho, faço uma lavagem. Vou fazer só mais uma. Só para manter limpo aqui. Pronto. Aí, ó. Ah, eu tô usando a mesma garrafa? Tô usando a mesma garrafa. Só que tem duas porque a minha assistente, minha produtora, ela me ajuda aqui no bastidor. Ó, novamente, não causa problema na diluição, ó. Tá? E o último sal é o ácido bórico. Não menos importante, vamos pesar o ácido bórico. Vamos tarar. E no caso do ácido bórico, por litro será um mísero 1 grama. Ou seja, para cada litro de calda, 1 grama. Tá bom? 2 graminhas. Ainda não. É que esse aqui é mais leve. Parece que não, mas o boro, ele é mais leve. Calma lá. Deixa eu ligar. Oxi. Quem sabe faz ao vivo. Essas coisas acontecem mesmo. Deu. Deixa eu tirar um pouquinho.
Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ai, foi. Foi. 2 graminhas. Pouquinho, né? Bem... Isso aqui não precisa... Ah, não. Vamos fazer, vai. Eu tava fazendo tão certinho até agora, então eu vou fazer continuando. Pronto. Pouquinho. Feito. 2 gramas para 2 litros. 1 grama por litro. Ácido bórico facílimo de diluir. Pronto. Aí o cal virgem é o único que eu vou diluir e coar antes de pôr na garrafa, tá? Então daí é o único que eu vou diluir e coar. Olha, gente, assim, ó. Quanto mais agitado, mais voraz for, mais frenético for, é melhor pra... Eu tô usando luva porque, ó, a gente parece que não, mas essas colorações que tem na luva é porque foi algum contato químico. Então, assim, mesmo sendo permitido na agricultura orgânica, nunca manipule esses produtos sem usar luva, entendeu? É melhor evitar qualquer problema, tá bom? Então, eu acho que era legal sempre usar, não ficar em cima do negócio assim. Não, quer sentir o cheiro? Não sinta, tá? Não sinta. Então, por isso que eu uso luva. Eu uso luva porque eu fico... Me pinica. Tem gente que não acontece nada, mas eu sou assim, eu tenho uma certa frescura em coisa que eu sinto melar a mão. Por isso que eu uso a luva, tá? Então, às vezes eu uso a luva só por causa disso. Não gosto de sentir aquele negócio melado ou pinicando. Então, para evitar qualquer coisa, eu já pego e faço isso, tá? Isso. E foi. Certo? Olha. Vamos só dar uma chacoalhada. Olha só. De novo, ele não interfere. Então, assim, ó. Tá transparente, tá vendo, ó? Viu? Ele é um pouco turvo, mas, ó, não sedimentou nada. Então, ele não tem problema em diluir. E agora, o último, mas não menos importante, é o cal virgem, ou cal hidratada, ou cal viva. E assim vai. Então, aqui eu vou colocar, né, 10 gramas. Para cada 10 litros, 10 gramas. Esse bichinho aqui tem uma preguiça de trabalhar, fica 1 segundo sem mexer na balança e vai lá, desliga. É bom que economiza a bateria, né? 10 gramas, vamos lá. Cal virgem, como eu já falei, ele é de uma rocha natural, tá? Conhecida como calcário. Então, ela é um derivado do calcário, certo? Só que ela tem essa característica aqui mais esbranquiçada, porque ela passa por um aquecimento em grandes temperaturas. Então, existem algumas modificações químicas aqui, mas ela não deixa de ser natural por causa disso, tá bom? Então, ela tem umas modificações que eu não vou ficar falando, que é usada também no quê? Na parte de asepsia. Então, ele ajuda a combater grande quantidade de patógenos, tanto no solo quanto na planta, entendeu? É que o cal é um pouco mais, né? Passa tudo. Pronto. Lembrando, não molhe o funil, porque daí os produtos ele acaba escorrendo melhor. O cal fica um pouquinho aí, não dá pra ver, né? Olha lá, ó, um pouco branco, mas aí depois eu passo uma água e pô, tá? Tá aqui, ó. Para diluir, quantidade um pouco maior de cal virgem, ele aquece um pouco o recipiente. É normal, tá bom? Não é, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado?
Senhor da glória, o que que eu fiz? Tá queimando? Não, é uma reação química normal. Ó, chacoalha com muito gosto. Ó, aí, aqui, gente, vou fazer assim, ó. Vou pegar esse litro aqui, tá? Vou colocar aqui antes. Pego um pano fino, esse aqui é uma flanela, tá? Aí eu venho, chacoalho, jogo aqui dentro. Porque o cal verde, como é de uma rocha calcária, ela vai ter resíduos, né? E esses resíduos ficam contidos, então não tem como não. E aí essa água aqui, pronto. Aí eu deixo ela, geralmente eu não gosto de mexer muito, né? Na hora que eu estiver fazendo, como que fala? Ui, meu Deus, como eu faço? Aqui, ó. Na hora que ela estiver escorrendo, ó, tá vendo que fica um monte de resíduos? Então, eu só dou uma mexidinha, coloco só um pouquinho de água, mas não muito. Mas assim, eu não forço ele passar, entendeu? Então eu dou uma mexidinha, o que passou, tá? Aí eu vou só esticar um pouquinho aqui, só para vocês terem noção dos resíduos que ficam, ó. Ui, por que é esse negócio no mundo? Ó, tá vendo? Então, essa parte aqui, ó, né? Ui, ó, fica bem, ó, é umas pedrinhas. Isso não passa no bico, viu? Por não passar no bico, a gente tem que fazer isso. Aí eu tiro aqui. Ah, mas ficou um pouco. Essas pedrinhas não vai fazer diferença no peso? Não, porque já tá, como que eu posso falar? Já é dimensionado essa coisa, esse negócio, essa retenção, tá? Aí as pessoas falam, é melhor o ácido no cálcio ou o sais no cálcio ou cálcio no sais? Quando ele estiver bem diluído, não há necessidade de ter medo, tá bom? Ó, ele fica bem leitoso, ó. É que o frasco também tá meio... Mas, ó, parece um leite. Aí você vem e dilui. Ó, mesmo assim tem um pouco de resíduo. Esse resíduo eu não vou forçar, tá? Não vou forçar. Ó, né? É a parte de dentro, tá? Então, como tem isso, de boa. Tem muitos pulverizadores que passam tranquilamente, tá bom? Ah, mas Érica, o meu é muito fino. Aí vocês... Pega outro copo. Pega outro copo. Pega um copo desse transparente pra mim. Ó. Aí, a medida eu fiz aqui para 2 litros, é um pouco a mais. Então, eu vou pegar e encher um pouquinho mais aqui. Então, viu como sobrou espaço? Então, eu vou completar um volume para 2 litros. Entendeu? É o que vocês vão fazer quando preparar. Vocês vão completar o volume da bomba que você tiver. Ah, minha bomba é 1 litro, 3 litros, 5 litros. Pronto, você vai e completa. E o volume é esse. Aqui tem 2 litros de calda. Eu pedi o copo transparente, por quê? Essa parte eu acho fenomenal.
Aí eu pego. Tá pronto. Tanã! Aqui é verde, por isso que eu pedi a garrafa. Está pronta a calda viçosa, tá? A quantidade de cal virgem que tem contida aqui nessa receita já é o suficiente para neutralizar a acidez que esses produtos podem ter, tá? Consequentemente, acaba não tendo problemas em relação à queima das folhas. Aí o que eu sempre recomendo para as pessoas? Sua aplicação tem que ser feita de pulverizar em gotas menores que vocês puderem, para que, e principalmente se não for, tá? Não for de manhã com orvalho, porque o orvalho vai aumentar a quantidade de água na folha e ela vai demorar mais para evaporar. E quando esse produto na forma líquida fica muito tempo em cima da folha, ela pode queimar as folhas, dar uma sapecadinha. E não é isso que nós queremos, tá? Então, procurem pulverizar a calda viçosa sempre no final da tarde, aonde você já é um horário que não vai ter mais visitação de abelha. Todas as flores que já foram visitadas por elas estão fechadas, e aquelas que não abriram só amanhã, elas vão abrir logo de manhãzinha. No meio da manhã já tem muitas flores abertas. Então daí você não evita que esse produto entre em contato com a planta logo cedo. E ó, bomba com agitador. Olha como ela se separa. Ah, Érica, mas isso vai interferir na minha pulverização? Vai, porque daí vai se concentrar aqui no fundo. E isso faz com que não tenha uma perfeita homogeneidade. Ah, então como que eu faço? Muitas pulverizadoras têm formas de você conseguir, né, ter uma agitação. Então, aquelas pulverizadores menores, você pode ir chacoalhando, tá? As de 20 litros, dependendo de como for, elas também pode ir chacoalhando, não tem problema, tá? E se em contato com a pele não vai acontecer nada, mas eu vou deixar a calda viçosa aqui no canto, só para vocês terem ideia. E olha só o que acontece aqui na garrafa. Ela se dividiu. Mas o que acontece, gente? É que assim, o cal, ele vai entrar em contato com todo aquele produto que nós colocamos aqui, só que ele precisa estar em agitação para poder continuar diluído, tá bom? E o cal, ele ajuda também a fazer com que esse produto fique sobre as folhas, porque é nele que todos esses elementos que nós pesamos vai estar contido. Então, ele vai fazer isso. E olha só como que fica dividido, ó. Por isso que a bomba tem que ser agitado, tá bom, gente? Não tem jeito, tem que ser agitado mesmo. Tá bom? Eu vou deixar aqui no canto, só para vocês verem. Oi, ó, vamos mexer só. Pronto. Agora, vamos pro próximo. Agora, deixa eu ver alguma... Vamos ver... A frequência de aplicação. Olha, a calda viçosa, ela é preventivo de doença, tá? Quando eu tenho uma infestação alta, eu sempre recomendo de aplicar em alta infestação um dia sim, um dia não. Só que dependendo de como for, como ela contém micronutrientes, então aplica a cada 5 dias, tá bom? A cada 5 dias numa infestação. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu oriento a vocês sempre aplicarem de forma preventiva, porque doença a gente não enxerga. Quando vocês verem o fungo na plantação, significa que ele já está ali já faz algumas semanas, pelo menos 2 semanas ela já está presente. Então, significa que ela já está ali alastrada. Então, para não acontecer esse tipo de ocorrência, por exemplo, o que o fungo e a bactéria precisa para poder infectar uma planta? Umidade. Se tem orvalho, se a umidade do ar está alta, então vocês têm que tomar cuidado. Mas tem alguns fungos e bactérias que também aparecem na seca. Então vocês têm que estar aplicando ela sempre a cada 5 dias.
Se vocês verem que tá tranquilo, seu pomar, a sua horta, então aplica uma vez por semana, tá bom? Uma vez por semana é o suficiente, tá? A cada 7 dias, uma pulverização que você possa atingir sempre em cima da folha e embaixo dela, porque a quantidade de estômatos e a espessura da cera das folhas é diferente quando você aplica um produto em cima ou embaixo, tá bom? Geralmente em cima a cera é mais grossa, porque tem que proteger de sujeira, de poeira, de chuva, ou até mesmo de algum problema em relação a dano mecânico por cima. Embaixo a cera tem uma outra característica, mas ela tem a folha é um tecido mais poroso, entendeu? Então procure pulverizar por cima da planta e por baixo da planta também, porque você tem dois lados do tecido que pode ser infectado pela doença, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Onde comprar sulfato de magnésio? Olha, Érica, todos esses ingredientes aqui é da agricultura, tá bom? Todos os ingredientes são da agricultura, tá? Então, é que assim, um problema muito grande que no caso do Brasil, as nossas dimensões o território nacional é tão grande que às vezes no local onde vocês estão não tenha esses produtos. Então isso dificulta o acesso. Tem produtores que eu atendo, até mesmo em São Paulo, que tem uma certa dificuldade, porque na região da Baixada Santista e no Vale do Ribeira, não é comum encontrar esses ingredientes. Então tem produtor que procura na internet, claro que tem que ser de algumas agropecuárias de mais conhecida e etc. Então, mas tem como fazer, tá? Tem como vocês conseguirem encontrar pela internet, caso vocês não tenham agropecuária e lojas especializadas na sua cidade, tá bom? Vamos ver de novo. Qual o objetivo da aplicação? Bom, eu acho que eu já falei, né? É para combater, prevenir doenças, né? De origem de fungos e bactérias. Qual é a frequência? De 5 a 7 dias. Se vocês acharem que está bem protegido, pode esticar para 10, tá? Ainda que eu vou fazer o cal da bordaleza, vocês podem aplicar uma semana viçosa, uma semana bordaleza, porque a bordaleza é só o cobre, então ele só vai combater fungo e bactéria. E aí você tem um fornecimento de micronutriente a cada 15 dias. Mas se de repente você está na fase produtiva, ou seja, tanto o pomar quanto a horta está na fase produtiva, é interessante você ter a calda viçosa toda semana, porque vai fornecer micronutrientes para a planta. E isso é importantíssimo, ter esse produto na folha sendo absorvida pela planta, tá bom? Então, dentro desse ponto, eu acho que já deu para entender um pouco. Quais as doenças do pomar? Olha, a calda, o sulfato de cobre, ele é um produto eclético, tá? Ele é de amplo aspecto, ou seja, ele vai atingir uma gigantesca gama de fungos e bactérias, tá bom? Então, ele é bem eficiente, ele não é um produto seletivo, ele só vai atingir uma determinada espécie, não. A calda, no caso, o sulfato de cobre, ele já atinge bastante. E esses sais aqui, como mexe um pouco no pH da folha, deixando levemente ácido, tem muitos fungos que não se reproduzem em meio ácido. Então ele fica inerte, ele fica inativo quando entra em contato com esse tipo de produto na calda viçosa, tá? Olha isso como dividiu. Portanto, gente, a sua bomba tem que ter agitação. Érica, inverso também acontece isso? Olha, gente, de todo jeito acaba acontecendo, porque o cal ele decanta.
Se eu colocar aqui para vocês um punhado de cal qualquer aqui na garrafa, ele é que nem maisena, ele vai ficar tudo no fundo. E aí, como o cal entrou em contato com esses ingredientes, ele arrasta tudo junto. Entendeu? Ele arrasta tudo junto. A água é um veículo para poder fazer. Então tem que ter agitação. Então se eu colocar o cal nessa garrafa, nem que seja um pouquinho, ela vai ficar no fundo. É que nem maisena. Quem já trabalhou na cozinha sabe o que é isso, tá bom? Vamos ver outra pergunta. A EPI eu já falei, né? Olá, Lelessa, Janaína, tudo bem? Boa noite. Joelita, olá, que bom. Pode aplicar em qualquer frutífera? Sim, qualquer frutífera, qualquer hortaliça, qualquer planta ornamental. O bom de caldas, permitido por orgânico, com selo, tudo bonitinho, ele tem essa característica de ser um produto menos agressivo quimicamente. Então você pode estar utilizando, até mesmo, por exemplo, se você for colher hoje, olha só na nossa garrafa, mas ó a mágica, agitando dá para pulverizar sem resíduo no fundo, ó, viu? Não ficou nada no fundo. Tem que mexer, tá bom? Aí aqui, deixa eu ver, pode em qualquer... Ricardo, José, olá, boa noite, tudo bem? O período de floração ou quando está em período de colheita, pode aplicar, é aquilo, falei para você. A cauda bordaleza, a cauda viçosa não tem carência, não tem período de segurança. Mas eu colhi algumas folhinhas que tá pintadinha da cauda viçosa ou da cauda bordaleza. Lava bem, passa a mãozinha ali, lava bem, porque ele é somente um produto de contato, principalmente no caso cobre. E ainda são produtos que a planta utiliza para o seu metabolismo e fisiologia como um todo. Então ela utiliza, se ela utiliza, ela vai degradar, ela vai consumir essa molécula que absorver, tá bom? Olá, Leonardo, tudo certo? O período de aplicação, o período da aplicação é sempre que houver necessidade. No começo, no meio, no fim, colhendo ou não colhendo, florescendo ou não florescendo, vocês podem estar aplicando esse produto sempre que precisar, tá bom? Sempre que precisar, pode estar aplicando. Lembrando, não tem carência, tá bom? É um produto menos agressivo. Esses produtos, quando absorvido pela planta, ela vai assimilar, ela vai utilizar dentro dos seus processos metabólicos, ou seja, ela vai consumir e ali fora na superfície ela vai combater praga, doença, tá bom? Vamos agora fazer a cauda viçosa. Pegando aqui o mesmo copinho que eu usei para pesar o cal, eu vou pesar para cada viçosa, bordaleza, desculpa, cauda bordaleza, viçosa eu já fiz. A bordaleza, ela é somente fungicida e bactericida e supra alguma necessidade de cobre. Somente isso. Pode ser aplicada tanto a viçosa quanto a bordaleza, ela pode ser aplicada em toda a planta, certo? Em toda a planta. Como assim, Érica? Ela pode ser aplicada em toda a planta, por quê? Porque dessa forma ela vai estar cobrindo folha, talo de folha, botão, caule, então é toda a planta, certo? Tem que sempre estar aplicando. E um pouco no solo, caso esteja num período muito úmido e tenha possibilidade de ter doenças de solo. Aí você pode estar aplicando um pouquinho do sulfato de cobre ou da cauda bordaleza ou da cauda viçosa na cova de plantio, no sulco de plantio, tá bom? Agora vamos fazer
Então, a bordaleza. Essa eu vou preparar por litro, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos pegar por litro, ou seja, a cada 20 litros de volume de calda, vocês vão utilizar 200 gramas de cal virgem e 200 gramas de sulfato de cobre. Isso significa que a calda vai ter 1% de concentração, tanto de cal virgem quanto de sulfato de cobre. Como eu vou fazer um preparo um pouco menor, vou fazer um volume menor de 1 litro, eu vou utilizar o que? 10 gramas. Então, por litro vai ser 10 gramas de cal virgem ou cal hidratada e 10 gramas de sulfato de cobre. Então, vamos lá pesar o cal virgem. Já foi 6. 8. Pronto. 10 gramas. De novo, na garrafa, que eu acho bem interessante, né? Eu boto no funil para não fazer caca, né? Porque se sujar eu vou ter que limpar, então quanto menos caca, melhor. Vou pôr um pouquinho para poder ir descendo no funil sem encrupir ali no meio do caminho. Ah, mas 200 gramas não dá para diluir numa garrafinha de 500 ml. Realmente, não dá. Aí, o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão pegar, então, vai pegar essas mesmas 200 gramas, diluir numa garrafa de 2 litros. Aí, você agita tanto o cobre quanto o cal virgem. Não tem segredo. Então, você vai pegar 2 garrafas de 2 litros, cada um com cal virgem, 200 gramas, e o outro com sulfato de cobre, 200 gramas, para um volume de 20. Agita, 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 que nem eu estou fazendo, imaginando que isso aqui seja a quantidade para 20 litros. E aí, eu vou e adiciono depois que tudo estiver pronto, tá? E aí, aqui, eu vou pôr o quê? A água. Lembrando que essa calda, agora nesse exato momento, vai ser para 1 litro, tá? Anteriormente eu fiz para 2, porque eu acho que a calda viçosa, eu gosto de mostrar a adição de cada sais para vocês verem, tá? Nem precisava de fechar o cobre. Mas assim, se eu deixo um pouquinho aqui, ó, vai sedimentar. E olha o fundinho como fica. Entendeu? Cheio, ó. Fica cheio paradinho aqui. Aí eu venho. Deixa água pra mim. Eu venho pegar aqui o nosso recipiente. Esses negócios aqui são eu que faço umas artes quando eu faço as caldas. Ai, me torta. Enfim, né? Isso aqui tá limpinho. Aí eu já vou fazer o quê? Filtrar. Lembrando, pegando o pano bem fino, tá? Sem ficar mexendo para passar mais rápido, tá bom? 200 gramas é bem mais do que isso. É verdade. Mas eu tenho certeza que você vai usar um volume de água muito maior, né? Para poder limpar isso tudo. Olha eu e minhas cacas. Oh, meu Deus do céu. Aí eu deixo ali. Só um pouquinho, lembrando. Mas sobrou um pouquinho, não tem problema, gente. Tá? Então eu deixo aqui passar. Só faço uma mexidinha aqui. Não vou torcer nada. Aqui dá pra ver melhor, o pano é mais escuro, ó. Ó. Olha. Viu? Como que fica? Os resíduos aqui, ó.
né? Já está contabilizado também. Eu não gosto de fazer essa apertadinha, não. É bom não fazer essa apertadinha, tá, gente? Aí eu venho aqui, eu tenho já esse recipiente, já vai ser até aqui, já vai dar 1 litro. Então, o que que falta? O sulfato de cobre. Deixa eu limpar a mão. O cobre, lá vamos nós novamente, né? Eu pego aqui esse copinho e já pego. Vamos ligar, porque minha balança é automática. Ela desliga sozinho, altamente econômica. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Leonardo Teixeira, olá. SNA Ferreira, boa noite. Nivani Coelho, boa noite também. Obrigada por vocês estarem aqui me prestigiando num sabadão de noite. 10 gramas, tá? Por litro. 10 gramas por litro de sulfato de cobre. Olha que bonitinho que é o sulfato de cobre. Parece açúcar de confeitos, aquele azulzinho, mas não é, tá? Então deixa longe de criança, pelo amor de Deus. Criança, oi, deu uma passadinha. Criança, bichinho. Aí aqui. Vixe. Aumentou de tamanho. Pera aí. O que aconteceu aqui? Eu coloquei muito, aumentei de tamanho. Peso. 3, 7. 10. Devagarinho. Ai, não acredito. Aí, ó. O cobre tá me dando um baile. Tá entupindo. Vou ter que ser obrigado a colocar assim. Ai, tinha uma pelotinha. Já entrou. Como é a última calda que eu vou usar, eu já pego e dou uma molhadinha aqui para tirar um pouquinho que ficou. Pronto. Vou chacoalhando. Ó, vamos chacoalhar. Esse aqui é o cobre. O cobre geralmente ele é azulado porque ele oxida com oxigênio. Por isso que ele fica azul. Quando ele não tem contato com a água, ele é mais claro. Com a água não, com o oxigênio ele é mais claro. Então o sulfato de cobre ele é azulado, tanto é que todo metal cobre em contato com o oxigênio ele fica um verde mais azul. Aí, ó, já diminuiu. Que belezinha. Aí aqui, ó, eu tenho meu cal virgem, tá? Eu vou adicionar aqui e fazer minha calda bordaleza. Calda bordaleza tem mais cal e mais sais porque é o suficiente para combater as doenças. Aí eu coloco aqui. E acontece a mágica. Eu venho, misturo e vou adicionando até dar 1 litro. Ele é mais forte, o azul? É, porque é cal virgem e cal da bordaleza. Aqui. Dá um copo transparente. Só para vocês verem melhor. Ah, mas Érica, então ele não fica, não é um produto fica totalmente diluído. Não, porque o cal ele não vai fazer isso.
O cal é que nem a maisena. Aqui, ó. Cal da Bordaleza, ele é mais intenso que aqui que eu tenho para vocês verem, que tá dividido, porque o cal ele vai puxar todos os produtos pro fundo do copo. Então, por isso que vocês têm que ter, ó, ele tem uma intensidade maior do azul. Ele é mais intenso, tá bom? Então, daí vocês já veem, ó. É diferente. Viu? A mágica da química, não, isso aqui são caldas. Então, esse aqui tem mais 100 gramas a mais numa bomba, né? Então, é o dobro de cobre e cálcio que vai ter na calda viçosa. Então, a calda bordaleza tem o dobro de cálcio, o dobro de cálcio, no caso, cal virgem, do que a calda viçosa. Entendeu? Então, isso tudo é para mostrar para vocês o quê? Que esse tipo de produto aqui é muito bom e ele é natural, porque o que acontece? Hoje no mercado de defensivos, você coloca um monte de produtos químicos que ajudam na diluição, né? Vamos ver se tem mais alguém. Olá, PVM Gama Severo, boa noite. Cianep Araújo, boa noite, tá? Então, nós aqui falamos sobre duas caldas. Essas caldas eu acho extremamente importante para o trabalho de defensivos químicos no combate de doença, tá bom? Eles não são específicos, ou seja, dessa forma, eles precisam do quê? De muito mais aplicações, porque assim, eles são somente de contato. E o que eu acho interessante, essas caldas, cadê a garrafa? Essas caldas aqui, ó, vou colocar uma do lado da outra, olha só como ela dilui, ela separa, né? Eu vou pôr os dois copos aqui, um do lado do outro, no mesmo nível. Esse é a calda bordaleza. Eu só vou encher o volume da calda viçosa para ficar certinho, né? Porque um enchia mais do que o outro. Tá? As duas estão prontas para serem aplicadas. Sempre no final da tarde, aonde não tem orvalho, tá bom, gente? Sempre no final da tarde. Eu vou deixar aqui porque elas decantam. O cálcio, o cal virgem, ela puxa para baixo, tá? Aí o que acontece? Cal virgem também, ele é um ótimo, ele é fungente, eu recomendo ele também polvilhar uma fina camada, tá? Para evitar o ataque de algumas brocas e cupim, tá? Porque o cupim ele é atraído pela matéria orgânica, então, como eu sempre falo a vocês, Érica, você manda a gente sempre colocar matéria orgânica na linha de plantio, na cova, nisso, aquilo outro. Isso mesmo, eu sempre mando, mas por quê? Porque é importante vocês receberem esse tipo de instrução, porque é comida de planta. Quando ela recebe a umidade da irrigação ou da chuva em contato com essa matéria orgânica dentro do solo, ele vai ser degradado e fazendo com que eu tenha um excelente alimento para as plantas, tá bom? E esse alimento para as plantas é fundamental, tá? Agora, para não deixar vocês chateados, eu vou fazer uma receita, tá? Que precisa nada mais, nada menos de vinagre de cozinha, tá? Óleo de cozinha e detergente neutro. Uma colher de sopa de cada. Uma colher de sopa de cada. Uma colher de sopa de vinagre. Ah, Érica, eu tenho... Pode ser vinagre de arroz? Pode. Pode ser vinagre de maçã? Pode, tá? Uma colher de sopa de vinagre.
óleo de cozinha normal, esse de casa mesmo, não precisa ser óleo mineral, tá? E detergente neutro, esse amarelinho aqui, ó, neutro, tá bom? Esses ingredientes também são permitidos pela agricultura orgânica e, se vocês colocarem na ponta do lápis, ele é com um custo reduzido. Então, o que acontece? Esses 3 ingredientes juntos, ele vai combater pulgão, cochonilha e mosca negra. O que a mosca negra faz? A mosca negra, ela fica na parte de baixo das folhas, principalmente de plantas cítricas, tá? A mosca negra, ela sempre fica abaixo da planta. Então, o que acontece? Fumagina, todo mundo vê. Todo mundo vê as folhas pretas com aquela fumagina, tá bom? O pulgão também causa fumagina em outras árvores, mas no caso de frutas cítricas, a fumagina, que é aquela parte preta que fica em cima das folhas, ela é causada pela mosca negra. Então, ela é uma consequência de um ataque de mosca negra, tá bom? Aí, o que acontece? Como consequência, ela vai fazer o quê? A mosca negra fica aqui embaixo da folha, ela se alimenta da seiva adocicada da laranjeira ou do limoeiro, tangerina, poncã, que seja. Ela vai sugar essa seiva e o seu excremento é adocicado também. Ela não vai conseguir assimilar tudo. E o interessante da mosca negra é que ela voa em bandos. Então ela se fixa ali e vive só absorvendo ou se alimentando das folhas, da seiva. E aí o excremento cai na folha de baixo. Então eu tenho a folha aqui, a folha de baixo fica toda cheia de açúcar. E esse fungo, ele vai lá e se alimenta do açúcar. Então, se você pegar a sua unha, raspar a folha que estiver preta, no caso de um pé de limão, ela vai sair na unha. Ou seja, não é o fungo da fumagina que está infectando a planta. Ela simplesmente impede a fotossíntese. E o que é fotossíntese? Nenhuma planta sobrevive no nosso planeta sem luz do sol. Por não sobreviver no planeta com luz do sol, ela vai diminuir a sua produção de quê? De energia. Ela converte a energia do sol e transforma em açúcar, tá? Simplesmente, ela absorve a luz do sol, aquela energia vindo do sol e transforma em açúcar. Então, sem as plantas, nós e todos os animais morreríamos. Porque a gente não tem capacidade de converter sol e CO2 em açúcar. É só as plantas. Então, aqui nós temos um principal fator que vai ajudar no controle de fumagina que impede a fotossíntese na planta. Vamos lá, gente. É muito simples. Muito simples. Você vai pegar volume de 1 litro também, tá? Vai pegar aqui uma colher. Então, vocês vão colocar primeiramente, né? Uma colher de sopa de vinagre da sua preferência. Uma colher de sopa de vinagre, tá? Uma colher de sopa de detergente neutro. Puxa, tá? E por último, uma colher de sopa de óleo de cozinha. Faça nessa ordem se você for fazer somente 1 litro. Mas se você for fazer mais, já deixa medido a quantidade do seu pulverizador. Por exemplo, Érica, meu pulverizador é de 10 litros. Então, eu vou ter que medir o volume separadamente de 10 colheres de óleo, 10 colheres de detergente, 10 colheres de vinagre, tá bom? Então, você tem que pegar e fazer
essa medição, porque como a densidade de um é bem diferente de outro, porque um é bem mais líquido, né? O outro é mais viscoso, não é tão, né, líquido. Então, vai mudar no volume, tá bom? Então, separe de forma que eles não tenham, porque eles vão te oferecer volume diferenciado. Então, aqui eu tenho, então assim, lembrando, é por litro, 1 colher de cada por litro. Então, se são 20 litros na bomba, é 20 colheres de óleo, 20 de vinagre e 20 do detergente, tá bom? Então, anotem aí, por favor, tá? E aí, aqui eu vou adicionar. O que eu faço? Eu vou aqui adicionar água. Pega um copo transparente. Aqui, ó. Ela fica espumada. Vocês estão vendo aqui que ela fica espumadinha. Tá bom? Aí, ó. Olha que bonitinho. 1 litro d'água. Isso aqui é só para vocês verem como fica. Érica, essa mistura se separa? Não. Não. Se você... Por quê? O óleo e o detergente, uma vai diluir... O detergente dilui o óleo e o vinagre não vai interferir em nada, tá bom? Então, assim, é difícil esse produto se separar. Então, aqui eu tenho um ótimo defensivo para combater pragas principais delas. Pulgão, cochonilha e mosca negra da fumagina. Então, se vocês têm esse problema, vocês vão fazer essa mistura. Modo de uso. Se você tem uma grande infestação dessa praga no seu pomar ou até mesmo na horta, seja ela qual for, vocês vão estar utilizando 3 aplicações sequenciais. Então, dia 1, dia 2, dia 3. Então, se é numa segunda-feira, hoje é sábado. Então, amanhã eu vou começar a minha aplicação. Domingo, segunda, terça. 3 dias sequenciais, tá? Então, são 3 dias que você vai pulverizar. Por quê? Porque esse produto é de baixa toxicidade, baixa quantidade, carga química. Então, ele não tem residual para o inseto. Depois que ele pulverizou ali, ele pode até tocar as patinhas, mas não vai morrer. Então, o que eu preciso fazer? 3 aplicações seguidas vai garantir que o produto atinja a maioria ou quase todos os insetos que estão afetando a sua planta. Alta infestação. Ah, Érica, começou a aparecer alguma coisinha. Aplica a cada 5 dias, tá? E vai assim por diante. Ah, Érica, então isso quer dizer que eu posso estar aplicando todo dia se eu precisar? Pode, até acabar, se for o caso. Porque são produtos que não têm grande nível tóxico, tá? Aí, o que acontece? Esse tipo de coisa, vocês vão ter que sempre estar aplicando. Érica, já me perguntaram isso. O óleo não se dilui direito. Posso colocar mais detergente? Pode. Então, se de repente você não tem aquela bomba com agitação, então você coloca mais 1 colher por litro de detergente, que não vai ser problema. Porque o detergente, ele tem efeito, tá? Inseticida. O detergente tem efeito inseticida quando atinge o inseto, tá bom? Somente quando atinge o inseto. Então, aqui tá, ó. Ai, não diluiu, não tá bem, tá se separando o óleo, então coloca mais 1 colher. Não tem problema, pode pôr, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou trazer, olha só. Qual que é a cauda viçosa aí? Qual que é a cauda bordaleza, tá? Ó, qual que é a cauda viçosa e qual que é a bordaleza?
calda bordaleza é essa aqui, que o azul tá mais intenso, tem uma quantidade de cálcio bem maior e ela sedimentou, ela decantou e está no fundo do copo. E esse aqui é a calda viçosa. Então, assim, isso aqui mostra que o cálcio tem esse efeito. Por isso que vocês precisam, então, ter uma bomba com agitação. Olha como se separam. Outra, preparou, use no máximo 24 horas depois que preparou essa calda aqui, tá? Já essas aqui de óleo, detergente em vinagre, você pode guardar e usar depois, quando vocês precisarem, tá bom? Aí, essa misturinha que eu gosto sempre de estar utilizando, eu acho que é bem interessante, porque daí você pode guardar, tá? Então, deixa ela pronta, guarda, e aí você pode utilizar até acabar. Já esses produtos aqui, calda viçosa, calda bordaleza, eu recomendo vocês estarem utilizando no mesmo dia, tá bom? Assim, 24 horas no máximo, tá? Tem uma pergunta aqui aparecendo, vamos lá. Oi, deixa eu falar oi pro pessoal que entrou que eu não vi. Oi, Gu, boa noite. Casa do Campo também, boa noite. Bruna, boa noite, obrigada por todos estarem aqui. André Francisco também. Érica tá perguntando como usar os 3, calda, bordaleza, viçosa e mistura. Esses 2 é doença, a mistura é praga. Então, esses 2 aqui é um conjunto que você pode usar uma semana a viçosa, uma semana a bordaleza, tá? A mistura você pode usar independentemente delas, não tem problema, porque um vai ter um foco diferente do outro, certo? Tanto a calda viçosa quanto a bordaleza, ela está aí especificamente para combater doença, tá? Já essa mistura, ela tá para combater pragas e não doença, tá bom? Ah, mas o vinagre ajuda? O vinagre ajuda porque ele vai diminuir o pH da superfície da folha. Então, isso pode ajudar sim, tá bom? Então, respondendo a pergunta, pode aplicar na graviola para broca? Pode, mas assim, no caso a broca, dependendo da infestação, você vai ter que usar algo mais forte. Como, por exemplo, no caso da calda de mamona, que eu já passei aqui a vocês. A calda de mamona é só uma receita rápida e recapitulando, mas tem vídeos meus falando dela, tá? É 10 kg de mamona, pega a parte do broto, então tem caule, folha e fruto verde. 10 kg não, desculpa, é 1 kg para 10 litros d'água. 1 kg desse broto para 10 litros de água, tá bom? Então você vai... E é fácil conseguir 1 kg, porque daí você vai juntar folha, talo, fruto mais verde. Cozinha, você pode adicionar ali pimenta ardida, a casca de alho, você pode adicionar cebola, tá bom? Você pode adicionar o que você tiver e ferve junto. Ferveu, marca 10 minutos. Deu 10 minutos, deixa esfriar e deixa fermentar por no mínimo 3 dias. Então, daí você vai pegar um medidor, vai utilizar 1 litro para cada bomba de 20 litros. Ah, eu não tenho bomba, então você pode usar aí, vamos pôr aí em torno de uns 100 ml, 80 ml por litro. Mas é que assim, não tem muito, como que eu posso falar? Contraindicação em quantidade. Você pode usar 200 ml num litro e pulverizar. Só que daí é interessante, quando você usa esse tipo de calda mais líquida, coloca sempre esse casal aqui, ó, óleo e vinagre. Porque ele é um adesivo, o óleo, e o detergente é um espalhante. Os dois unidos faz com que essa calda se fixe na folha, tá bom?
Aí, dessa forma, você consegue combater brocas, você consegue repelir percevejo, borboleta, qualquer outro tipo de inseto, sugador também, mas principalmente os mastigadores. A mamona, ela repele insetos mastigadores também, tá? Mas ele funciona bastante no percevejo. Então, gente, eu não sei se eu consegui ser clara. Eu tô aqui para ouvir as dúvidas de vocês. Teve a Érica que participou bastante em mandar suas dúvidas. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que vocês têm, né? Então, por favor, vai me perguntando. E um ponto aqui que eu venho trazer no caso, a ureia, tá? A ureia é essa bolinha aqui, ó, que vocês estão vendo, certo? Ele é um nutriente, no caso, nitrogênio. Por que que eu venho trazer a ureia? A ureia, pro orgânico, ele é proibido o seu uso. Ele não é aceito na agricultura orgânica, tá? Só que a ureia é um elemento muito importante que ela carrega, ela puxa para dentro da planta tudo isso aqui que a gente falou, principalmente as caudas bordaleza e viçosa. Então ela puxa. Aí, gente, o que acontece? Se você puder, vou até pesar aqui só para não falar bobagem. Para uma, tá? Para uma simples, como que eu posso falar para você? Deixa eu pegar aqui. Para uma bomba de 20 litros, eu peço para colocar uma colher de sopa de ureia. Essas bolinhas, tá? Se eu não ligo a balança, de que adianta, né? Uma colher de sopa, eu coloco ureia. Vai dar em torno aí de 20 gramas. Então, vou pôr aqui, ó. Dá 20 gramas, porque essa colher aqui... Então, vai ser 20 gramas, uma colher de sopa, tá? A ureia não é permitido por orgânico, mas ele é altamente volátil. Se você deixa um tanto desse, hoje, amanhã já vai estar na metade evaporado. Então, ela se perde para a atmosfera. Aí, eu posso usar 1 grama por litro ou 20 gramas por uma bomba de 20. Então, 1 grama por litro ou 20 gramas uma bomba de 20 para fornecer nitrogênio, tá? Ela é muito boa para fornecer nitrogênio, vai ajudar a planta ficar mais verdinha, tá? E ela nas caudas, principalmente a viçosa, que ela tem mais outros elementos, ela ajuda a carregar todos esses elementos para dentro da planta e ela vai fazer com que esses elementos sejam absorvidos e assimilados pelo metabolismo da planta, fazendo com que tenha maior utilidade em todos os processos metabólicos que esses nutrientes, micronutrientes, vão fazer parte, tá? Então, a ureia é um adendo que eu coloco aqui. Vocês podem colocar a ureia dentro da calda de mamona, se quiser. Tem alguns produtores no Mato Grosso do Sul que eles têm problemas, né? Principalmente em muito frio ou muito chuva, eles acabam tendo, as plantas ficam meio esverdeadas. Então, você pode pegar e pulverizar a ureia via foliar puro, só ela, se for o caso, para melhorar, tá, a parte de clorofila e assim melhorar o seu processo metabólico. Então, ela vai impulsionar. É um produto que não é aceito pela agricultura orgânica, mas se souber utilizar com sabedoria, sempre aplicando na necessidade que a planta tem, eu acho que a gente pode estar utilizando a ureia junto com as caudas ou ela pura somente na água, tá? O que é? Quantos dias depois aplica a ureia? A ureia pode ser colocada junto com a viçosa.
uma vez por semana, se for o caso, né? No caso de frutíferas, você pode aplicar calda viçosa numa semana e a bordaleza numa outra. Então, a cada 15 dias. No caso de hortaliça, tem que ser semanal, tá? Então, ela acaba tendo essa característica, assim. Aqui é tóxica? É que assim, no caso a ureia não é tóxico, tá bom? Não é que é questão que é tóxico. A agricultura orgânica, muitas vezes, ela não aceita, no caso, ela não aceita produtos com alta solubilidade. Eu vou explicar para você. Então, se eu pegar esse 20 gramas aqui de água e colocar num copo qualquer, ela vai se diluir com maior facilidade. Então, esse pouco de ureia eu consigo diluir muito fácil. Então, produtos, ou seja, adubos que têm alta solubilidade, não é aceito pela agricultura orgânica, porque tem gente que usa de forma indiscriminada. Então, quando uma pessoa não faz análise de solo, ou simplesmente não respeita a necessidade de que tem que colocar no solo, ela coloca mais do que precisa. E assim, fazendo com que haja uma fonte de nitrogênio alto, só que eu não respeito o que ela realmente precisa ser aplicada no solo. Então, aquele produto que sobra, ele é lavado e vai no seu lençol freático. Então, aí, essa é a questão em relação ao orgânico. Toxicidade não há, tá? Tanto é que é utilizado em pastagens, dentro da parte de adubação, ela é o que tem maior concentração de nitrogênio, é um dos, né? 48% é nitrogênio, então eu tenho certeza de quanto de nitrogênio eu estou pondo. Por isso que a quantidade é pouca. Vocês podem até colocar meio colher, já ajuda, entendeu? Mas não é uma coisa que você vai usar sempre. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Reduzir essa quantidade eu já não recomendo. Reduzir menos para 7 dias não é necessário. Uma vez por semana é o suficiente, tá bom? Se você tiver matéria orgânica no solo, esse tipo de adubo de alta solubilidade, ele não vai se perder, porque o adubo ele vai ficar grudado na matéria orgânica quando ele se solubilizar. Então, a matéria orgânica vai absorver esse adubo e vai reter. E quando ele vai liberar, é onde? Só quando essa matéria orgânica começar a degradar. Enquanto não degrada, a ureia vai ficar ali retida na matéria orgânica. Tem uma cova bem feita, incorporou bastante matéria orgânica no solo, pode usar de forma mais tranquila. Não vai perder dinheiro com perda de adubo por causa que chove muito. Ou porque errou na irrigação e molhou demais, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode estar utilizando a ureia na agricultura racional de forma consciente e trabalhando com matéria orgânica. Caso contrário, a gente vai perder dinheiro. E outra, isso aqui evapora. Se eu deixar aqui de hoje, até no máximo segunda-feira, isso aqui já vai ter sumido. Porque a ureia é volátil, tá? E onde tem nitrogênio? Ó, no ar. Aí ele vai voltar para a atmosfera de novo. Tá bom, gente? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito pela participação de cada um que mandou um oi, que assinou, a Adriana por ter tirado as dúvidas dela, por ter participado, a Érica também, tá? Então, assim, o que vocês precisarem de mim, eu tô por aqui. Sugestão de live, preparo das covas. A Erika tá fazendo a sugestão de preparo? Pode ser, por que não? A única coisa que eu confesso para você, Erika, que eu vou tentar fazer isso, tá bom? Se eu não conseguir fazer isso em forma de live, eu posto um vídeo, porque eu procuro fazer a live na cidade porque a internet é melhor. E o campo, na zona rural,
tanto no Mato Grosso do Sul, quanto na Baixada e no Vale, a internet é muito intermitente, mesmo porque nessas duas situações é tudo via rádio, não tem fibra ótica. Então eu posso fazer o preparo da cova junto com vocês, mas mais gravado, tá? Então eu posso fazer um vídeo, posto aqui na minha rede social, tanto no YouTube, Instagram e no Face. E aí eu vou estar explicando como faz o preparo de cova, plantio, tá? O que precisa ser utilizado, as formas mais baratas, os adubos convencionais, casados com adubos orgânicos, para que a gente diminua o custo de produção e consiga aproveitar melhor as nossas adubações, tá? Certo? Então, gente, eu acho que por enquanto é isso. Eu não sei se... Que horas são? Nem sei que horas são. 7h40. Nossa Senhora, quase 2 horas de live. Então, eu agradeço muito. Desculpa por ter me prolongado tanto, tá? Aí a gente conversa novamente e eu vou estar aqui presente todos os sábados. Eu vou tentar fazer essa força todos os sábados estar aqui e trazer mais novidade. Aí, Érica, a gente vai conversando, tá bom? A gente vai conversando, você tem meu WhatsApp e nós vamos trocando ideia. Eu agradeço muito a sua participação. Aliás, gente, é por causa dela que eu fiz essa live, tá? Porque como ela teve tantas dúvidas, eu falei, por que não, né? Eu respondo as dúvidas delas e aí de mais alguém, não é verdade? Então, você que tá me ouvindo, pode ser o próximo a ter uma dúvida, ser tema da próxima live, tá? Então, entre em contato comigo, eu tenho o WhatsApp, tanto aí no Face quanto no Instagram, foi da onde a gente conversa e vamos trocando ideia, tá bom? Muito obrigada, gente. Desejo a todos um bom descanso. Vamos curtir esse sabadão, né, agora? Até mais. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.